De seguida, o meu caro amigo Dr. Guilherme Werner, que nos vai falar sobre criminalidade organizada, cooperação ou diplomacia policial. Se faz favor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar desse primeiro seminário do uso brasileiro. Tenho certeza o primeiro de muitos outros seminários. Iniciar parabenizando o nosso moderador, o diretor adjunto do Instituto de Ciência Policial e Segurança Interna de Portugal, o Dr. Helder Valente Dias, destacando a importância do Instituto e quanto esse Instituto tem contribuído no desenvolvimento da pesquisa acadêmica, com várias iniciativas de cooperação junto com a Academia Nacional de Polícia Federal e com outras polícias. Também destacando o intercâmbio desenvolvido em busca da ciência policial, do desenvolvimento da ciência policial. Também destaco o trabalho do professor Dr. Manuel Valente, que tem muito também contribuído com esses intercâmbios e com essa cooperação na busca do desenvolvimento acadêmico de vários temas. Destaco aqui também a importância da Escola Superior da Polícia, da ANP, que temos como o Sandro Desan como seu coordenador atual, sem esquecer também os colegas Emerson e Eliomar, que têm desenvolvido diversos trabalhos acadêmicos dentro desse ambiente, um ambiente que tem um marco inicial lá no Centro dos Estudos da Escola Superior da ANP, também iniciado por nosso ilustre amigo Sérgio Jacinto, que se desenvolveu muito, se esforçou muito em desenvolver todo esse aparato institucional em busca justamente do quê? Em busca do desenvolvimento acadêmico. Finalmente, parabenizar a professora doutora Cristina Zakserski, Bom, muito bem, então agora sim, agora dá para falar mais tranquilamente aqui. Então, o tema que eu vou tratar é criminalidade organizada, cooperação e diplomacia policial. No fundo, o tema a ser tratado aqui é criminalidade organizada transnacional, cooperação jurídica internacional e paradiplomacia policial, ou seja, eu vou tratar o tema, eu vou identificar na cooperação jurídica o caminho que leva a essa diplomacia policial, o caminho que leva à paradiplomacia policial.
Para conseguir chegar nisso, eu tenho que primeiro enfrentar uma questão, que é uma questão sobre o ponto de vista político de como se forma o conceito de segurança. Porque isso é muito importante para a gente contextualizar a criminalidade organizada transnacional como um tema importante de segurança interna, nacional, e segurança internacional. Segurança internacional, existe um conceito firmado pela Convenção das Nações Unidas, e por uma reunião das Nações Unidas no Uzbequistão, em 1990. Em 1990, as Nações Unidas tinham o seguinte conceito de segurança. Segurança é a condição pela qual os Estados consideram que não exista perigo de uma agressão militar, pressão política ou coerção econômica, de maneira que possam dedicar-se livremente ao seu próprio desenvolvimento e progresso. Repara que tem aqui uma coisa muito interessante, agressão militar. O que nós temos aqui é um conceito das Nações Unidas de Segurança Internacional que está voltado diretamente a uma atuação militar. Essa razão de ter esse conceito aqui, ele está vinculado à teoria americana das relações internacionais voltadas ao conflito, cooperação, guerra e paz. Entretanto, esse movimento ele sofre uma influência muito grande com os fatos ocorridos com o terrorismo, com o narcotráfico, e influenciam na percepção de como se faz a segurança internacional. Porque se nós formos ver o plano interno, por exemplo, de segurança, aqui eu tenho um conceito que é o seguinte: atividade desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade pública, proteger as pessoas e os bens, prevenir e reprimir a criminalidade e contribuir para assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática. Esse conceito está no artigo 1º da Lei 53 de 2008, a Lei de Segurança Interna de Portugal, que eu trago aqui à colação. Repara que um conceito você está preocupado com liberdades, garantias fundamentais e legalidade democrática, e o Estado na proteção desse. E no outro conceito você está preocupado com agressão, o conceito internacional. Esse conceito é de 2008, do Plano Interno, e esse de 99, do Plano Internacional de Segurança. Entretanto, o enfoque político ele serve para quê? Por que eu trouxe isso daqui? A grande questão de você debater qualquer tema jurídico é você pegar, fazer a análise diretamente da lei. Isso, no meu ponto de vista, é um pouco equivocado. Você não pode partir, o pontapé inicial não pode ser feito de uma interpretação de um fenômeno através da lei. Você tem que interpretar esse fenômeno através do debate político que levou à criação e à formulação dessa lei. Porque se você chegar na análise e perceber só a lei escrita ou a convenção, e a partir da análise dos artigos da convenção fazer a aplicação dela, tudo bem, é uma forma positiva de aplicação do direito. Entretanto, você tem que compreender o instituto que está lá para poder identificar a razão desse instituto. A segurança ela é um tema que é um tema político. Mas existem temas, por exemplo, que eles são temas do dia a dia e que não fazem parte de uma agenda política. Por exemplo, o meio ambiente na década de 70 era um tema que as pessoas conversavam, as comunidades epistêmicas, os cientistas, eles pesquisavam, mas ninguém estava preocupado, ninguém dava a mão do aquecimento global, da problemática do meio ambiente. Esse tema era um tema não político. Entretanto, face às necessidades e face ao alerta dos cientistas em relação à gravidade desse tema, o tema passa a ser incorporado na agenda política. Ou seja, as Nações Unidas, o Conselho, os fóruns internacionais de debate, eles passam a perceber esse tema como um tema político. E esse tema político, depois, ele passa a ser securitizado, ou seja, ele passa a ser um tema de segurança. Então existem leis, existem regulamentos específicos que punem crimes contra o meio ambiente. Todos os processos
que se dão em relação ao tratamento do crime organizado, eles passam por esse processo de amadurecimento das ideias, ou seja, um tema que não é político, está no plano pessoal, do plano da sociedade, ele passa a ser politizado, tratado no debate político, e depois ele passa a ser securitizado, ou seja, ele passa a incorporar um tema de segurança. Isso daí é muito importante, isso é um foco fundamental para você entender que os grandes temas de segurança, eles sofrem uma ruptura da doutrina americana, da escola tradicional das relações internacionais, e passa por uma escola europeia das relações internacionais. Ou seja, o grande tema de segurança não é mais só o militar, ele passa a ser o político, o social, o econômico, o ambiental. Existem mais fóruns para debater isso, mais questões que agregam esse debate. Essas escolas, nós temos as escolas, elas nascem na Europa, no pensamento da Escola de Paris, no pensamento da Escola de Copenhague, principalmente, que tem o seu grande autor, o Barry Buzzman, que trata justamente desse tema, como os temas são tratados no debate político, como isso influencia a agenda, como a agenda influencia a produção da legislação e como a legislação tem impacto na nossa atuação. Essa mudança ela é percebida e ela fica muito clara no seguinte aspecto. Você tem um objeto de referência, o qual é ameaçado. Por exemplo, pode ser o meio ambiente, pode ser uma questão qualquer, que ele passa a ser ameaçado e reclama, e as pessoas reclamam esse tema, eles têm legitimidade para falar sobre esse tema. Por exemplo, no meio ambiente, a questão aos pesquisadores, os cientistas, eles vão lá e eles pressionam através de um discurso, falando esse bem jurídico ele tem que ser tutelado, esse objeto de referência ele deve ser tutelado. E também você tem isso no âmbito político, no âmbito econômico, o sistema financeiro, por exemplo. Esse objeto de referência ele passa a ter uma tutela maior. Então, os políticos, através dos seus discursos, as burocracias especializadas, a sociedade civil, os pesquisadores, eles influem no discurso, na agenda, eles securitizam esse tema, e aí eles lançam isso contra determinado autor que está fazendo aquela atividade. Por exemplo, uma empresa poluidora. Então, uma empresa poluidora ela cria um dano ambiental, você tem uma pressão política dos pesquisadores, dos concorrentes, da sociedade civil que vive em uma determinada região, eles influenciam nisso, modificam a legislação e securitizam esse tema. Eu falei do meio ambiente porque é uma coisa mais fácil de ver que ele é um tema que não era tão debatido e passa a ser debatido a partir da década de 70. Mas, por exemplo, na questão do narcotráfico, você tem a Convenção Única das Nações Unidas sobre Entorpecente de 1961. O objeto de referência dessa convenção é a humanidade, os indivíduos. A ameaça está em cima da pessoa em relação ao vício. E a medida extraordinária, ou seja, a medida elaborada, é um plano global de proibição, de regulamentação das drogas. A partir de 71 e 72, o que acontece? Existe uma mudança na perspectiva do discurso do ambiente das Nações Unidas, ou seja, no ambiente supranacional, e esse tema ele passa a requerer, o objeto de referência passa a ser os Estados, a ameaça efetiva é uma ameaça de criminalidade, e passa a ser adotado uma militarização na política de guerra às drogas do Nixon, que começa em 71 e vai até o Plano Colômbia, de Bill Clinton, em 1998. Eu não vou entrar aqui no mérito se essa guerra às drogas foi ou não boa em relação ao combate ao entorpecente no plano internacional. O que eu estou chamando aqui a atenção é que o discurso da comunidade, da sociedade, o discurso internacional, ele muda, ele provoca mudanças na legislação. Então, esse discurso, ele insere novos temas. A diplomacia policial, ela está sendo inserida nesse tema, porque é muito fácil a gente reconhecer, por exemplo, numa embaixada ou num consulado, o adido militar. O adido militar é uma figura muito antiga, está lá há muito tempo trabalhando no corpo diplomático. Ele tem lá um status, ele tem uma correlação direta, o adido militar, com a própria embaixada. Agora, o adido policial é uma figura nova, pouca gente identifica ele. Mas, atualmente, o adido militar ele é solicitado sobre temas da esfera
penal, da esfera criminal, transnacional, ou seja, terrorismo, lavagem de dinheiro, e ele não é aquela pessoa mais habilitada para desenvolver, ele não tem a expertise de desenvolvimento disso. Então, nesse cenário começa a surgir essa diplomacia policial, essa paradiplomacia policial. Então, eu vou partir aqui do seguinte enfoque aqui. A percepção jurídica sobre a mudança dos institutos de cooperação policial, cooperação jurídica, no combate à criminalidade organizada. Eu escolhi dois aqui, eu vou falar rapidamente sobre o primeiro, que é a extradição. A extradição é a entrega de um indivíduo acusado ou reconhecido como culpado por uma infração cometida fora de seu território a outro Estado que o reclama e que é competente para julgá-lo e puni-lo. É um instituto muito antigo, remonta ao Antigo Egito. É um instituto que já está aí há muito tempo. Cabe extradição sobre crime político? Essa que é a grande questão. Se você for pensar, isso é um debate que até hoje em dia já foi, ele vem à tona. Na questão da extradição, aí, há pouco tempo, nós tivemos uma questão dessa, de extraditar uma pessoa, um cidadão italiano, se tinha ou não cometido crime, se o crime era político ou não, se cabia ou não a extradição. Qual que é o ponto central disso? O ponto central disso é que nós podemos perceber o seguinte: o terrorismo, o fenômeno do terrorismo, ele influencia a agenda política, influencia a forma como vão ser moldados os institutos jurídicos. Esses institutos jurídicos, eles se modificam e se adequam a essa agenda política, essa pressão política, esse debate político. Então, o que vai acontecer aqui? Cabe ou não extradição num crime político de terrorismo? Vamos considerar aqui o terrorismo praticado, não o terrorismo de Estado, porque o terrorismo existem várias modalidades de terrorismo: terrorismo político, terrorismo de direita, de esquerda, terrorismo insurgente e terrorismo de Estado. Eu vou aqui considerar o terrorismo insurgente, ou seja, o terrorismo praticado contra determinado Estado, para dizer se isso é ou não crime político. Essa posição ela é superada na União Europeia pela Convenção Europeia de Supressão ao Terrorismo de Estrasburgo, na França, assinada em 27 de janeiro de 1977. Em 1977, eles superaram essa questão, eles consideraram crime político pode ser extraditado, sim, não tem problema nenhum. E eles superaram isso por causa de um fenômeno de um atentado terrorista que aconteceu nas Olimpíadas de Munique em 1972, nos Jogos Olímpicos de Verão. Então, esse fato, ele promoveu um debate político e promoveu uma mudança política, ou seja, um instituto de cooperação policial, cooperação jurídica, ele evolui conforme o debate. Por isso que ele passa a ser incluído essa questão do terrorismo, a questão do político. Aí nós temos uma outra questão interessante. A pessoa que comete o terrorismo contra um Estado pode ser ou não amparado por isso. Por exemplo, você está cometendo um crime contra um Estado. Ele é um crime político ou não? O entendimento das Nações Unidas, o entendimento geral da compilação legislativa, ele prevê o seguinte: se o Estado for democrático, ou seja, ele tiver uma cláusula democrática, seguir as cláusulas democráticas do arcabouço jurídico internacional, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, artigo 21, que determina que a pessoa possa tomar parte na atividade política, possa ser escolhido como político, possa atuar como político, ou seja, é uma democracia. Se o país é uma democracia, esse crime ele não é um crime político propriamente dito, porque ele está atentando contra uma democracia que é reconhecida internacionalmente. Então, ele não pode alegar isso, ele não pode se escudar nessa excludente, e sim pode ser extraditado. Essa é uma questão muito importante e que demonstra justamente isso, a evolução do debate e a influência e o impacto que ele tem dentro dos institutos jurídicos de combate à criminalidade organizada. Outro que eu vou trazer aqui ao debate é o Instituto da Carta Rogatória. A Carta Rogatória é um instrumento clássico de cooperação jurídica
para a instrução de processo formulado por autoridade judiciária de um Estado para outro, Estado estrangeiro. Destina-se ao cumprimento de atos ordinatórios, citação, notificação, instrutórios, coleta de prova, oitiva de testemunhas e executórios, quebra de sigilo bancário, cumprimento de medidas cautelares. Ele requer um exequatur dos tribunais. As críticas feitas sobre esse instituto levaram até a uma modificação legislativa dentro do plano nacional, dentro do plano brasileiro, com a emenda constitucional número 45, que tirou do Supremo Tribunal Federal e passou a atribuição ao Superior Tribunal de Justiça, para processar e julgar a homologação de sentenças estrangeiras, e esse instituto também da carta rogatória. O que acontece aí? Qual que é a grande questão que surge? A interpretação anterior dizia o seguinte: a carta rogatória não pode ser utilizada para quebra de sigilo legal, dado bancário, por exemplo. Só que acontece o seguinte: esse julgado aqui, de carta rogatória número 10.484 do Supremo Tribunal Federal, em 15 de outubro de 2003, ele foi feito por uma carta rogatória do governo suíço pedindo a colaboração do Brasil no arresto de bens e bloqueio de contas bancárias de uma quadrilha que estava fazendo tráfico de seres humanos. Na altura, a interpretação, o pensamento jurídico era o seguinte: se envolve sigilo bancário, não pode haver ao cumprimento da carta rogatória. A carta rogatória, o que aconteceu dentro desse embasamento jurídico, dentro da legislação, ela foi negada. Ou seja, as diligências de sequestro de bem e quebra de sigilos e dados, além de atentarem contra a ordem pública, possuem caráter executório que inviabiliza a concessão do exequatur. Atenta contra a ordem pública, a ordem jurídica. Quer dizer, aqui você tem um conflito claro de convivência das liberdades públicas, ou seja, o tráfico de seres humanos, ele está escudado numa proteção de dados bancários que atenta contra a ordem pública. O que você faz para viabilizar isso? É o legislativo que vai ter que viabilizar isso, modificando as leis, modificando a forma como o direito é pensado. Por isso que a gente tem que ver, a gente não pode ser adstrito à análise à legislação temporal. Você tem que ver a legislação como um movimento contínuo evolutivo. Então, essa modificação, ela criou o quê? Criou a possibilidade de haver pedidos de cooperação jurídica internacional e criou também, através da resolução número 9 de 2005, o reconhecimento do auxílio direto, ou seja, você não precisa mais nem da execução do exequatur de um tribunal para ter uma medida de tutela jurídica respaldado. Você pode diretamente, através do auxílio direto, fazer essa cooperação jurídica internacional. Os pedidos de auxílio direto, então, através da portaria dessa resolução número 9, as cartas rogatórias são objeto de ato decisório ou não decisório. Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não ensejam juízo de deliberação serão encaminhados para o Ministério da Justiça para cumprimento através do auxílio direto. Isso daí cria, no nosso ordenamento jurídico, reconhece no nosso ordenamento jurídico, dois institutos muito importantes. O do auxílio direto, que é você não precisar mais do exequatur jurídico dos tribunais, e você cria também, reconhece uma coisa que já existia, que o auxílio direto, que já vem desde a Convenção de Haia das Comunicações dos Atos Processuais em 1965, quer dizer, é uma coisa antiga, que você reforça, e você reconhece também a autoridade central. A autoridade central é uma autoridade muito importante que dá a legitimidade ao adido policial, dá a legitimidade à diplomacia policial. Por quê? Porque a autoridade central é um órgão especializado técnico que, junto com as demais soberanias de Estado, são responsáveis pela cooperação jurídica, análise e adequação dos pedidos. Através dela que são feitos os pedidos. Então, você não precisa mais do exequatur, você não precisa mais judicializar um pedido
de cooperação. Aqui no Brasil, a autoridade central é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, do Ministério da Justiça, que tem até um delegado da Polícia Federal lá, que hoje em dia está presidindo, o Dr. Saad, ele preside lá essa comissão, e também é responsável por matéria civil, seja de adoção internacional, e o Departamento de Estrangeiros, o DEST, para extradição, transferência de pessoas condenadas. É a Secretaria Nacional de Justiça que cuida disso, coordena isso através do Ministério da Justiça. Existe exceção a autoridades centrais? Existe. Por exemplo, aqui nós temos alguns decretos que prevêem, aí 2 decretos, no caso o 1320 de 94 e o 6.747 de 2009, que dão essa atribuição à Procuradoria da República. O problema é que, quando você faz isso, você tira da autoridade central e remete de novo para um órgão específico, você está fazendo uma restrição a um instituto, ou seja, você está tirando a produção, você está tirando a adequação, ou seja, a viabilização, para a parte civil, por exemplo, de adoção, de outras medidas, ou seja, vai mais para um âmbito penal. Então, isso daí ele prejudica um pouco o Instituto da Autoridade Central. Existe outro instituto também que chega e começa a ser incorporado no debate internacional, que é o Instituto das Equipes de Investigação Conjunta, as Joint Investigation Teams. Já está na Convenção de Viena de Tráfico Ilícito, no decreto que é adotado no Brasil, artigo 9º, a linha C, que é adotado no Brasil através do decreto 154 de 1991, ou seja, observe como é antigo isso. E já é adotado isso quando oportuno, sempre que não houver risco ao dispositivo interno, né, criar equipes conjuntas de coordenação para desenvolvimento de investigações na área de entorpecentes. E também na Convenção de Palermo, no artigo 19, realização de investigações conjuntas dos Estados-partes. Que a Convenção de Palermo ela foi aceita no nosso território, no ordenamento jurídico nacional, através do decreto 5.015 de 2004. Então, você vê aqui que tem esses 2 institutos, que são o auxílio direto e a cooperação, as equipes de investigação conjuntas, que nascem da questão da carta rogatória e da judicialização e da desjudicialização da carta rogatória, ou seja, a partir do momento que você pode fazer isso sem ter a atividade direta da justiça. E esses 2 institutos que nascem, a cooperação e as equipes de informação conjunta, criam um terceiro instituto, que é o Instituto da Cooperação Direta, ou seja, você tem o auxílio direto aqui, que é o que por autoridade central, e você tem um outro instituto novo, que é o da cooperação direta, empreendida por órgãos específicos, com a sua contraparte no exterior. Esse ocorre como? Ocorre através dos oficiais de ligação e dos adidos policiais. Muito bem. Então, eu consegui chegar no tema que eu quero tratar. Então, o que eu quis dizer aqui com tudo isso, uma breve síntese, é a seguinte: o debate influencia na agenda, a agenda influencia a opinião pública, influencia a legislação, o debate ele é nacional e é internacional, o debate nos fóruns internacionais criam os dispositivos adequados para ter uma cooperação internacional, criam um ambiente propício aí. Isso fortalece esse ambiente, então você tem um desenvolvimento aí de novos institutos para suprir essa demanda. Essa cooperação direta feita por uma diplomacia policial é um tema novo, é um tema que muito pouca gente fala e quase não tem aí pesquisa a respeito. É um tema que ele surge nas relações internacionais e ele vai sendo desenvolvido. No fundo, tecnicamente falando, não seria uma diplomacia policial. A expressão diplomacia ela é reservada aos diplomatas de carreira e à diplomacia formal. Seria uma paradiplomacia. Paradiplomacia ela é desenvolvida por quem? Pelos governos não centrais. Ela surge no Estado federativo e ela é identificada por 2 pesquisadores, pelo canadense Panayot Soldatos e é desenvolvida pelo americano Ivo Dudashek.
Eles identificaram o quê? Eles identificaram que nos estados federativos existia uma cooperação entre o ente estatal interno, determinado estado fazia um convênio com um governo estrangeiro, e de forma direta. Então, os organismos de governo não central passaram a a promover acordos, cooperações e intercâmbios de uma forma mais fluida, mais solta, sem passar pela diplomacia formal. Isso daí foi identificado e fez parte e foi identificado no cenário internacional como um suporte complementar à diplomacia tradicional, ou seja, você ter essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa, ou seja, você ter um acordo entre entes de governo interno com governos externos. Isso ele surge justamente com uma facilitação dos canais diplomáticos, porque até o fim, até o colapso, até o fim da Guerra Fria, a diplomacia era mais formal, não existia essa possibilidade de você ter uma diplomacia informal. A função do adido, então, aí que é o ponto, ele e está definido aqui no Departamento de Polícia Federal, no artigo na Instrução Normativa número 56, de 6 de fevereiro, no artigo 4º, ele é de quê? De assessorar o chefe da missão diplomática em assuntos de polícia judiciária e de segurança pública. Ou seja, ele tem um caráter muito importante de quê? De intercâmbio de informações e dados técnicos sobre a pasta de segurança pública. Entretanto, tem uma outra coisa muito mais importante, que é o que está sendo feito aqui agora, nesse momento, que é o quê? Promover estudos relacionados a questões de segurança, pesquisar e compilar estudos comparados, desenvolver estudos relativos ao funcionamento e atribuições de órgãos de instituições policiais estrangeiras, e fazer aí a compilação de todos esses dados. Aqui, por exemplo, nós estamos observando isso. Nós temos representantes da Polícia de Segurança Pública de Portugal, nós temos representantes da Polícia Militar, nós temos representantes da Polícia Federal, todos aqui estão fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma atividade acadêmica de desenvolvimento de estudo. No fundo, isso é uma ação para a diplomacia policial. Ou seja, no momento em que nós temos policiais de outros estados aqui fazendo um intercâmbio cultural, você tem aqui materializada a paradiplomacia policial. E ele é muito importante nesses dois aspectos, nessas duas vertentes. Velocidade de informação e criação de laços de desenvolvimento técnico e aprimoramento técnico-científico do conhecimento. Isso é fundamental. A diplomacia policial já é reconhecida através dos nossos tribunais. Eu trago aqui um julgado do Tribunal Federal da Terceira Região, da primeira turma, na ação penal 48469, da Operação Canaã, e que diz aqui o seguinte, é uma operação desenvolvida pela Polícia Federal, e lá no item 5º da ementa está lá. Materialidade da petição materialidade na participação do uso de documento público falso comprovada pelo vasto conjunto probatório, interceptações telefônicas, interrogatório e informações prestadas pelo adido policial na Embaixada da República Federal da Alemanha, onde foi apreendido o passaporte e atestada a falsidade com cópia do passaporte utilizado pelo passageiro na empresa Lufthansa. Ou seja, está citado expressamente no julgado, na ementa do julgado, a atuação de um adido policial de uma embaixada da Alemanha. Então, esse reconhecimento ele é muito importante para quê? Para fundar marco teórico em relação à importância do adido policial e nas representações diplomáticas e dessa paradiplomacia policial. Isso é muito, muito, muito importante. Estou com 29 e 20, olha que maravilha, estou quase no fim. O problema do adido é o seguinte, você tem aí também tudo que é bom, tem também o lado obscuro. Você tem que ter critério objetivo de escolha do adido. Ele tem que dominar a língua do país onde ele vai servir. Isso é fundamental. Ele tem que ter um perfil de saber trabalhar temas de relações internacionais. Ele tem que estar lá representando o interesse do Estado dele.
Ele não pode estar lá representando interesse de terceiro Estado ou representando interesse particular. Por quê? Porque isso é muito importante, porque existe uma crítica muito grande feita à função dos adidos e da ingerência que eles fazem na atuação das polícias locais. Existe um artigo feito por Marcelo Sanz, que é um investigador da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina. Ele publicou no Clarim uma crítica muito forte em relação aos adidos policiais argentinos e o autogoverno deles em relação à cooperação americana, ou seja, os Estados Unidos eles cooperam, eles fornecem equipamentos, fornecem auxílio técnico, e eles acabam trabalhando aí para a administração, no caso aqui na época do governo Bush, trabalhando exclusivamente em questões que não são tão afetas ao governo argentino, na questão do terrorismo, por exemplo. Então eles fizeram um trabalho muito forte lá, a administração americana, em sentido de cooptar essa colaboração do governo da Polícia Federal Argentina. Isso está publicado no Clarim de 22 de fevereiro de 2011, é uma crítica aí feita a essa ingerência do governo sobre a atuação policial. Isso não pode acontecer, entendeu? Essa é uma crítica que se faz à função dos adidos e à função desse instituto dentro das relações internacionais. Então você tem que ter muito cuidado aí, e também não pode ser uma porta para espionagem também. Você acabar cooptando o adido e, através dele, obter informações ou dados sensíveis do país. Então, é uma atividade que é desenvolvida dentro de uma embaixada, sobre um regulamento jurídico muito estrito e, principalmente, para desenvolvimento de comunicações rápidas de fatos criminosos que estão acontecendo naquele momento e que vão ser materializados através de procedimentos judiciários, ou seja, não vai estar afastado de uma apreciação judiciária posterior de todos os atos, e também em relação à cooperação no desenvolvimento da cultura e do conhecimento. Essa que é a função primordial. Bom, então eu consegui falar tudo isso em 32 minutos, o que foi bastante proveitoso, creio eu, porque eu não estourei o tempo. Gostaria de falar um pouco sobre a criminalidade organizada, aí fazer uma pequena crítica ou pequena reflexão a respeito da palestra do professor Dr. Manuel Valente. Eu creio aí que existe um conceito de redes difusas de atuação econômica em busca de poder, ou seja, um crime organizado transnacional, uma organização criminosa transnacional, ela a partir de dois indivíduos, porque você pode ter o crime transnacional individual, ou seja, a pessoa que faz fraudes bancárias em outros bancos de outros países através de site de internet, ele pode ser uma pessoa só. Aí você tem o crime transnacional, mas não é organizado, porque ele é uma pessoa só. Mas a partir de 2, 3, você pode estabelecer redes difusas, ou seja, esses 2, 3 se associam a mais 2, 3 em outros países e cometem crimes. Então, no fundo, o conceito mais adequado aí, apesar de eu concordar com o conceito da Convenção das Nações Unidas, é um conceito que ele foi trabalhado durante 10 anos e foi aproveitado de um conceito de crime organizado da Polônia. Foi o governo polonês que propôs aquilo, já logo nos primeiros debates para a elaboração desse tratado. Então, o que acontece, dessa convenção, aliás, me perdoe. Então, o que acontece? Essa dinâmica ela é de trabalhar o conceito de redes difusas. Eu também, aí eu não sei se a questão aí ela repassa, mas o Estado ser forte ou não, pouco importa para o crime organizado transnacional. Nós temos aí estados muito fortes em que o crime organizado transnacional ele está lá presente através da lavagem de ativos, através da proteção bancária de ativos, na última fase da lavagem de dinheiro, ou seja, naquela fase em que é reinserido no sistema financeiro o dinheiro já limpo. Então, nessa fase, você tem governos sólidos, economias sólidas, trabalhando
e que está lá o crime organizado transnacional, mas ele é pouco perceptível. Você precisa, aí sim, da cooperação internacional para poder buscar esses bens, apreender esses bens e poder bloquear essas contas. Nós temos exemplos aí, inúmeros exemplos de contas bloqueadas em outros países, de pessoas até que cometeram crimes aqui no Brasil. Temos aí alguns políticos, alguns donos de representações em igrejas, e que cometeram crimes e que foram perseguidos fora do país e em países que são estruturados. Então, a questão aí ela está mais, não é uma questão conceitual, é uma questão política. O conceito do crime organizado é um conceito que ele é trabalhado dentro do âmbito político, ou seja, ele foi securitizado e ele é trabalhado. Inicialmente, até não existia a possibilidade de botar o terrorismo, colocar o terrorismo dentro dele, mas ele foi trabalhado, ele foi desenvolvido, porque o terrorismo também, como um crime, é a forma mais adequada do combate ao terrorismo, é a inteligência policial, é a cooperação policial. Não é com guerra ao terror que você resolve o problema do terrorismo. Muito pelo contrário, você agrava. No minuto que você faz uma guerra em determinados locais, você está trazendo outros atores para uma organização criminosa que não representa 100% daquele país, a não ser que seja um terrorismo de Estado contra os seus. Aí é o caso de genocídio, outros crimes que aí vai para o Tratado de Roma. Então, já não é essa a questão. A questão da criminalidade organizada ela tem que ser vista de uma forma de redes, tem que ser estudada como redes de atuação. No fundo, são redes difusas de atuação econômica. Mas, de qualquer forma, está aí feita essa ressalva. Agradeço muito a atenção de todos. Espero não ter maçado todos aí nessa... E espero também não ter falado muito rápido, mas muito obrigado a todos e obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Guilherme Werner, pela sua apresentação. Devo dizer-lhe que apreciei muito essa intervenção, porquanto foi a primeira vez que ouvi falar do ponto de vista teórico do que será a construção e a sustentação dessa figura recente que é o oficial de ligação, ou então, como vocês chamam, o adido policial. Gostei muito de ouvir falar sobre essa matéria. Eu diria que, neste momento, feitas as duas apresentações e antes de fazermos o intervalo, e porque ainda temos, de certa forma, os discursos dos palestrantes atuais, podíamos fazer já um momento de perguntas relativamente a estas duas intervenções e, de seguida, faríamos o intervalo. Assim, passaria a palavra aos senhores participantes. Pedia que quem quisesse fazer uma pergunta levantasse o braço, indicasse o nome e fizesse a sua questão. Bem, enquanto pensam, uma vez foi lançado o repto, aqui pelo meu amigo Guilherme Werner, há uma questão fundamental, que é o conceito político, nós sabemos, sem dúvida alguma. Mas o juiz, quando vai julgar, ou o procurador quando acusa, ou o policial quando está a investigar, não se pode prender em conceitos políticos. A questão é essa. Que é um conceito político, não vou falar da questão da Polónia e por aí fora, e como é que chega a Polónia a apresentar, isso são outros assuntos. A ciência política é uma ciência oculta, como costumo dizer. Quando o juiz vai decidir, não vai decidir por uma questão política, se é um conceito ou não, vai decidir de acordo com o conceito histórico, os elementos objetivos e subjetivos que lá estão. Essa é que é a grande questão. O grande problema está aí. Eu não posso ter uma ordem jurídica que esteja cheia de situações, com base num sistema aberto, ou com métodos abertos de construção legislativa, que levanta a segurança jurídica e que levanta a questão que é simples. Se há uma situação que viola a segurança jurídica com o princípio geral do direito, há uma questão de constitucionalidade, há uma questão de constitucionalidade material. Depois não podemos queixar de que o juiz absolve e de que os tribunais que têm competência para a fiscalização da constitucionalidade das leis considerem que aquela lei, aquele artigo, está ferido em constitucionalidade. Essa que é a grande questão.
E é preciso ter um certo cuidado, porque nós temos na legislação penal, quer nos códigos, quer na legislação penal avulsa, muitos conceitos políticos que levantam esta questão. O grande problema está aqui. A questão é, nós queremos um conceito jurídico, bem delineado, que tenha os elementos objetivos bem identificados, subjetivos também, ou queremos conceitos políticos no discurso jurídico? Essa é que é a grande questão. A questão é esta. E que eu sei que isto é um conceito político, e é mais do que isso. Mas, neste caso concreto, e a forma como foram implementados, por exemplo, na Europa, no caso português que eu estou a falar, levanta-se essa questão. Até levanta-se a questão da materialidade conceitual do próprio conceito de comunidade organizada, que cai por terra quando integra crimes que não têm nada a ver com a comunidade organizada. Essa é que é a grande questão. Faz-me lembrar que quando surgiu o tipo de crime de associação criminosa, há muitos anos, o professor Ferreira Dias escreveu um livrinho muito bom sobre isso, é tentar limitar, tentar chamar a atenção para ter um certo cuidado, porque, de repente, tudo era associação criminosa. Tudo era associação criminosa. Esta é que é a grande questão, vamos lá ver. Estamos a falar, quando estamos a falar do direito penal, o direito penal é um direito de força, é um direito excepcional, toda a gente sabe, é a última ratio. Mas quando aparece tem de intervir, sob pena de se deslegitimar, de pôr em causa o Estado de Direito. Se eu tenho um direito penal que, afinal de contas, não se consegue aplicar por questões técnicas legislativas, por questões de hermenêutica jurídica, isso não me interessa ter este direito penal. Se é um direito de força, é um direito que tem de intervir. E quando intervém, tem de intervir mesmo, não pode estar sempre a ser colocado em causa por questões de técnica legislativa. É só esta questão. Quanto às redes, sem dúvida que é redes difusas, células e por aí fora. Agora, a questão do direito, é preciso ter um certo cuidado, com a questão dos tópicos, do rigor dos conceitos. O direito é fundamental, porque estão em causa direitos e liberdades fundamentais das pessoas. E quando te digo das pessoas, eu não falo só do indiciado, do que está a ser investigado. Eu falo de todos os cidadãos, porque todos nós somos prejudicados. Esta é a grande questão. Não sei se consegui dar aqui o repto ao meu amigo sobre essa questão, que é a questão do conceito político tem de ser separado do conceito jurídico. Essa é a questão. Bom, muito bem. Muito obrigado aí pela intervenção, achei bastante interessante. Eu gostaria de fazer aí uma consideração, que é uma consideração que é aí que repousa toda a problemática. Você tem o conceito de segurança jurídica, você tem o conceito de segurança interna e você tem o conceito de segurança internacional. Você tem que compatibilizar no mundo moderno a segurança interna com a segurança internacional. Não dá para falar de segurança interna sem falar de segurança internacional. Se você compatibilizar esses dois conceitos e criar um conceito de segurança, esse conceito ele já existe nas Nações Unidas, ele foi feito em 1990, nos anos 90, através do Programa de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Eles chegaram a um conceito que chama-se conceito de segurança humana. Esse conceito de segurança humana ele foi retomado como segurança cidadã em alguns países, outros tipos de conceito. Esse conceito ele aborda o quê? Ele aborda a liberdade do medo, a liberdade da ameaça aos valores tutelados, os valores mundiais tutelados. Todo o código penal do mundo inteiro, ele vai estar lá, um dos primeiros crimes que aparecem no Código Penal do mundo inteiro, em qualquer código, se for no Código da Rússia, no Código de qualquer lugar, está lá o homicídio, a morte, um bem jurídico máximo que é sempre tutelado. Eu não conheço nenhum país que é livre a prática de homicídio. Então isso já está no ponto de vista interno, já foi compatibilizado, mas você tem que compatibilizar isso com a segurança internacional. Ou seja, os novos temas, eles impõem à agenda uma decisão de criação de uma legislação internacional que proíba determinadas condutas de forma a assegurar a paz. Isso é o marco fundamental. No momento em que você tem essa demanda do debate político sobre os organismos que vão produzir as leis,
Você tem aí aquele processo que eu falei da securitização, você tem aí o quê? Você securitiza aqueles temas, mesmo que o tema não seja de enfoque dentro do teu estado, ou seja, determinado estado é neutro, nunca teve terrorismo, nunca vai ter, todo mundo convive harmonicamente naquele país, várias culturas, de várias etnias, de várias religiões convivem harmonicamente, você não tem a questão do terrorismo, mas você tem que incorporar isso, porque o cenário internacional ele pede isso, por quê? Porque o mundo ele vive, no fundo, numa tendência do que é a chamada cláusula democrática geral, aquilo que eu havia falado. A cláusula democrática é tão importante que autoriza até o quê? Autoriza as operações de paz das Nações Unidas. As operações de paz das Nações Unidas elas são votadas nos conselhos, dentro de uma ótica da democracia, ou seja, se o Estado está ferindo uma democracia geral, eles viabilizam a aplicação dessas forças de paz. E aí entra também a questão das polícias civis nas forças de paz das Nações Unidas, na resolução dos conflitos, através dos peacemakings, ou seja, depois que você acabou com a beligerância do local, você tem que reinserir na sociedade a paz através da atuação das polícias, da cooperação policial, do adido policial, das missões policiais. Então, isso daí é muito importante a gente analisar que hoje em dia não se fala mais na dogmática jurídica individual da lei colocada e da relação a essa lei, a aplicabilidade dela, mas sim a lei que deve seguir um consenso internacional. Essa que é o grande marco que muda esse enfoque do direito penal. O direito penal ele tem que ser visto como um conjunto. E outra coisa interessante é que, por exemplo, criminalidade organizada transnacional, você pode ter criminalidade organizada transnacional de furto de veículo. Se essa ação ela for realmente imposta de forma, por exemplo, determinado país está lá, eles furtam o veículo, mandam para outro país e modificam ele, reinserem esse veículo no comércio, eles fazem esse tipo de coisa, você vai ter um acordo internacional de cooperação, você vai ter uma prática, você vai ter que coibir isso de alguma forma. Então, esse tipo de coisa, você definir quais são os crimes transnacionais é muito difícil. Porque, às vezes, você tem crime muito grave, por exemplo, um homicídio, muito grave, mas pode não ser transnacional. Pode não ser um crime transnacional dentro da perspectiva da Organização das Nações Unidas. E é um crime grave. Às vezes, você tem um crime que não é tão grave, que não traga uma lesão aparente tão grande, e que seja transnacional, que deva ser combatido, porque ele vai ter esse enfoque. Então, é muito difícil você conceituar o que é o crime organizado transnacional. É mais fácil você conceituar o que é crime, e dentro dessas condutas criminosas, você identificar ou não o que é o criminoso transnacional organizado. Mas é um debate que ele vai se aprimorando aí ao longo dos anos. Bom, muito bem. E, num segundo momento, vem a sua preocupação
Poxa, muito obrigado pela pergunta. É perfeita, perfeito. Justamente essa questão, ela aparece também no dia a dia, no trabalho policial do dia a dia. Quando o policial está fazendo uma patrulha, está investigando na rua ou está fazendo alguma atividade policial de preventiva e vê um crime, ele está autorizado a agir e ele não precisa se recorrer ao judiciário para pedir as medidas de abordar uma viatura, a viatura abordar um veículo e solicitar uma placa. Eu posso diretamente solicitar a placa para ver se esse veículo é roubado ou não. E o veículo é roubado. Então, eu não preciso pedir para o judiciário a quebra do sigilo da placa para poder identificar, porque senão inviabiliza o trabalho policial. O trabalho do adido policial, dessa conexão, ela está justamente, esse é um exemplo bem simples, mas é um exemplo que cabe. Porque, por exemplo, nos aeroportos internacionais, é dioturno o trabalho dos policiais de imigração no repasse de informações. Olha, tem um passageiro aqui suspeito que embarcou aqui, eu soube aqui que ele embarcou e pode ser que ele esteja com droga. Aí, no aeroporto que recebeu essa informação, ele vai lá e vai fazer essa diligência. Até aí, você não tem atuação do judiciário. Se essa diligência resultar num flagrante, o judiciário é imediatamente comunicado. Então, toda essa atividade de informação rápida, célere, ela gera um ato policial que vai ser materializado judicializado através das polícias judiciárias e vai ser encaminhado de plano para quem de direito, ou seja, para o judiciário. Então, ele não está aquém à margem do sistema jurídico. Ele está amparado, totalmente amparado pelo sistema jurídico. É comum isso nos aeroportos, é muito comum essa atuação nas zonas de fronteira, tanto que na União Europeia eles criaram forças conjuntas que ficam em algumas fronteiras específicas e sensíveis, com dois policiais de dois países trabalhando juntos no mesmo lugar e compartilhando esse tipo de informação para poder fazer isso de uma forma célere. Isso, ao meu ver, é absolutamente, se não são dados protegidos pelo direito, ou seja, um sigilo bancário, um sigilo mais específico, essa comunicação de dados é muito importante. O que é muito triste é que a gente vê aqui, por exemplo, é um contramovimento a isso. Nós vemos, por exemplo, a União Europeia ela criou um mandado de prisão europeu, que um juiz da Espanha ele pode mandar determinar a prisão de uma pessoa dentro da União Europeia. Aqui no Brasil, a difusão vermelha da Interpol, ela não serve. Tem até um julgado muito interessante aqui que eu trouxe aqui, da Interpol, sobre difusão vermelha. O que aconteceu? Tinha uma difusão vermelha da Interpol, a pessoa sabia dessa difusão vermelha, entrou na justiça e pediu um salvo-conduto. Mandado de prisão expedido por magistrado canadense contra a pessoa residente no Brasil, cuja execução foi solicitada por cooperação da Interpol Brasil. Habeas corpus 80.923 do Supremo Tribunal Federal. Está lá, assegurar ao paciente salvo-conduto em todo o território nacional, e sendo pessoa residente no Brasil, não há de sofrer constrangimento em sua liberdade de locomoção em virtude de mandado de prisão expedido pela justiça estrangeira, o qual, por si só, não pode lograr qualquer eficiência nesse país. Ou seja, sabe-se lá o que ele cometeu lá no território canadense, e ele não vai poder ser nem preso aqui e nem tampouco apresentado ou julgado aqui, e isso gera uma impunidade internacional. Nós temos aqui alguns casos desse tipo de coisa, e isso enfraquece o direito penal nacional, porque, ao meu ver, não é justo isso, não é justo com a vítima. Por exemplo, existe aí um desses grandes da mídia aí que estão aí por causa de quebra de sigilo, ele é procurado pelo governo sueco por estupro, por crime por atentado violento ao pudor, alguma coisa dessas. Ele tem uma difusão sueca para prisão e ele está em outro país e pronto, está tudo bem. E a vítima, como é que fica? Esse é um problema. O problema é que tem que ser compatibilizado. Os direitos eles têm que ser compatibilizados dentro dessa visão. Então, isso aí é um processo legislativo que vai chegar a um final. O final disso é justamente você ter uma uniformização internacional do direito penal e você ter uma aplicabilidade internacional do direito penal para justamente proteger a vítima, proteger o cidadão, proteger a pessoa
Para gerar a condição humana de cada pessoa. Muito obrigado pela pergunta, muito boa, muito interessante. Só aqui um aspecto. Quanto à questão que se levanta aqui do direito penal internacional, do direito penal europeu, há algo que é fundamental. A Europa optou por, em vez de começar pelos caboclos de uma casa, não é? Pelos pés que seguram a casa, começou a meio da casa, que é o princípio do reconhecimento mútuo, que é aquilo que o Guilherme Werner estava aqui a falar, do mandato de detenção europeu, e que o mandato tem de dizer qual é o crime que ele cometeu naquele espaço. Há uma coisa que é fundamental, e do pouco tempo que tenho de investigação nestas áreas do direito penal, o direito penal europeu, internacional, há uma coisa que é fundamental e que não nos podemos esquecer. O direito, todo ele, tem de ser o reflexo do pensar de um povo. Ponto 1. Tem de ser reflexo conceptual que aquele povo tem de ser humano. Ponto 2. E, por fim, tem de ser o reflexo do pensar cultural e conceptual que o povo quer de Estado. Isso é fundamental. E no plano internacional, eu não posso, através de uma convenção, porque os Estados têm as suas constituições, querer impor aos outros, que é mesmo assim, utilizando até um país terceiro que propõe, e depois eu internamente não o fazer. O que é que acontece aqui? É que eu percebo toda esta dinâmica, esta questão da segurança interna, a segurança internacional. Se há pessoa que defende o direito penal europeu, até o direito penal lusófono, sou eu defendo até um direito penal lusófono, da lusofonia. Agora, há uma coisa fundamental, eu não posso introduzir um novo modelo de intervenção penal colocando em causa a própria dogmática que está enraizada na Constituição. É esta compatibilidade. Esse é um dos aspectos. O outro, quando se fala da segurança de toda a gente, a questão que se levanta muitas das vezes, mesmo na Europa, é que também havia aquela ideia de que o juiz, há um mandado de detenção europeu, o juiz, desde que formalmente estivesse tudo cumprido, mandava executar. Só que levantou-se uma questão sobre a questão dos direitos fundamentais, da cláusula de não discriminação. Então, e se por trás houver uma perseguição, utilizaram um crime ou a promoção de um crime para haver perseguição religiosa ou política de uma pessoa? Como é que se faz? Aí a doutrina toda, praticamente, em Portugal somos três, a professora Anabela, eu e o professor Maia Ferreira Monte, temos defendido que não, que o juiz tem de fazer juízo de mérito nessa situação. Sob pena do Estado ser responsabilizado junto à Corte Europeia de Direitos Humanos por ricochete, porque o Estado responsável pela emissão é responsabilizado e o Estado que executa também. Estão a ver? Porque há aqui um padrão fundamental que é, o Guilherme falou da uniformização do direito. Havia aquela proposta da professora Dalmas Martí, na parte do direito penal, económico e financeiro, não foi para a frente. Porque é difícil. É mais fácil harmonizar. O caminho é a harmonização do direito. É que, se nós optarmos pelo princípio da harmonização do direito penal, mais facilmente temos essa ordem jurídica mundial que eu defendo. Eu defendo que deve intervir uma ordem jurídica mundial. E isso resolve muito problema destes problemas que nós estamos aqui a falar. Pronto, isso é apenas... daqui a 50 anos, certamente, iremos estar a falar sobre a ordem jurídica mundial. Muito obrigado. Alguma outra pergunta? Se faz favor, pedia uma pergunta breve para uma... Sim, fazemos só mais esta questão. Uma pergunta breve, por favor, para uma resposta telegráfica, está bem?
A questão é a seguinte: o crime transnacional, você tem que analisar que ele começa num país e termina no outro. Nesse caso aí é uma agravante específica para evitar o quê? Para proteger o turista que está em território nacional ou num evento esportivo. Então, esse crime ele não é, apesar da vítima ser estrangeira, ele não é transnacional, ele é crime nacional. Por exemplo, ele é roubado na frente do estádio. Ele não tem transnacionalidade. Ele tem, o que tem aí é você tem um debate político internacional para criar essa figura, para tutelar o estrangeiro dentro do território nacional. Mas o crime, para ser transnacional, ele tem que começar num país e terminar no outro, ou ele tem que ter um fluxo transnacional de fronteiras de vários países. Mas é uma questão interessante, porque você pode abordar ela por um outro princípio. E o turista é protegido e o nacional não? Essa que é a questão. E a reciprocidade? Aí sim, aí a gente consegue um outro enfoque sobre isso. Por isso o enfoque político é interessante no debate do direito penal. A gente cria sempre uma nova questão. Muito boa pergunta, muito obrigado.